Você já terminou de comer e pensou, eu não devia ter comido isso? Ou se você se deparou com uma situação que envolve comida junto com a sua família, com seus amigos, você teve medo, teve pensamentos de medo de comer e engordar. E aí você se proíbe, se restringe de comer. Você usa a tua força de vontade para você não comer porque você tem medo de engordar. Você já chegou no final de semana e chutou o balde. De tanto que você se restringiu durante a semana. E você prometeu que ia começar a dieta na segunda-feira? Ou já se sentiu fraca por não conseguir seguir a dieta? E sente que o problema é com você? Se você se identificou com algo do que eu falei até agora, fica aqui comigo que você precisa ouvir esse episódio. Eu garanto que você vai sair daqui já melhorando a sua relação com a comida, tendo mais paz ao comer. Oi, mulher, seja bem-vinda ao Além das Calorias. Esse é o podcast onde eu, Angélica, tua nutri comportamental, cria um cantinho feito pra você, que tá cansada de viver entre dietas, culpa e a eterna cobrança com o teu corpo. Aqui a gente vai conversar toda semana, de forma leve e real, sobre como quebrar esse ciclo e fazer as pazes com a comida, com o seu corpo e com a sua saúde, com mais carinho e menos pressão. Fica aqui comigo porque a gente vai juntas nessa caminhada. E o assunto do nosso primeiro episódio é bem importante. Quando foi que comer virou motivo de culpa? E para falar disso, a gente tem que começar a se perguntar: por que eu sinto culpa ao comer? E aqui eu vou dividir um pouquinho com vocês sobre a minha história pessoal com comida, com inseguranças do meu corpo, com efeito sanfona. E para mim, a culpa ao comer sempre esteve ligado ao emagrecer. Eu tinha medo de comer porque eu não queria engordar. E hoje eu olho para o meu histórico de dietas e é bem irônico, porque quanto mais eu fazia dieta, mais eu engordava. E a gente não tem essa percepção, né? Porque enquanto a gente tá fazendo dieta, realmente a gente vai perdendo alguns quilos. Mas no meu caso, quando eu fiz uma dieta super restritiva, não vou entrar em detalhes de qual, porque eu não quero te incentivar a fazer dieta restritiva para emagrecer, muito pelo contrário. Quando eu fiz uma dieta super restritiva, que eu emagreci 13 quilos, eu com certeza perdi muita massa muscular, porque era muito restritiva, né? E eu não perdi tanto de medida assim, claro, eu vesti ali uns números a menos, mas eu não perdi tanta medida quanto é compatível você perder 13 quilos de gordura. Então eu perdi muita massa muscular aí nesse processo. Eu recuperei depois, mas eu ainda tô presa no efeito sanfona por conta das consequências das dietas restritivas que eu fiz. Porque para quem não sabe, a dieta restritiva é aquela que restringe grupos alimentares como carboidratos, restringe muita caloria, você fica muito tempo sem comer. E isso traz muitos efeitos para o nosso corpo. O nosso metabolismo muda, ele desacelera principalmente, entre outros efeitos horríveis que acontecem com o nosso corpo e ninguém conta. Porque, né? Para que eles vão falar sobre os efeitos colaterais horríveis que acontecem com o nosso corpo se o importante é emagrecer e caber num padrão de beleza que é um corpo magro? E a gente vai falar sobre isso hoje. Mas eu quero fazer um próximo episódio sobre os efeitos das dietas restritivas no nosso corpo, para você saber, você ter consciência do porquê não fazer dieta restritiva. Mas um dos efeitos é essa perda de massa muscular e, consequentemente, alterações no nosso metabolismo. Nosso metabolismo vai ficando mais lento. Então, para mim, a culpa ao comer sempre esteve ligado ao medo de engordar. E com a internet, a gente vai perdendo a referência da realidade. A gente vê muitas pessoas emagrecendo, muitos antes e depois aí na internet, e parece que todo mundo consegue menos a gente. E aí vem as cobranças, né? A gente se sente uma fracassada. Por que todo mundo consegue e eu não consigo? Eu preciso fechar a boca, eu preciso me controlar. Por que eu não consigo me controlar? Por que eu tenho vontade de comer as coisas? E parece que a gente é um ET, porque as outras pessoas não têm vontade, né? E conseguem emagrecer e exibem seus corpos emagrecidos na internet. Mas vocês já pararam para pensar que
Quando a gente tá no nosso Instagram, lá nos nossos perfis de rede social, a gente não mostra quando a gente tá triste? Alguma vez você já mostrou você comendo uma pizza sozinha num dia muito droga, que aconteceu muita coisa, que você tá triste e você não sabe lidar com aquilo, você para pra mostrar? Mas quando a gente tá lá na praia, viajando, divando, né? Quando a gente tá feliz, de final de semana, a gente adora postar. Então, sim, é muito frequente as pessoas postarem quando emagrecem, quando a dieta deu certo, quando tá indo pra academia e quando o efeito rebote vem, quando o ganho de peso vem, as pessoas não mostram. Eu gosto muito de seguir mulheres que tiveram reganho de peso, porque a gente vê que isso acontece. E isso acontece também nos estudos, nas pesquisas científicas que a ciência traz, que os cientistas estudam, né? O emagrecimento e a obesidade, principalmente hoje em dia, são muito estudados, porque é uma questão de saúde pública já. Cada ano que passa, a população está cada vez mais em sobrepeso e isso vai aumentando, que vai levando para uma obesidade. E é uma questão que a gente precisa se preocupar, sim, porque a gente sabe que a obesidade ela tem consequências para o nosso corpo, para a nossa saúde. Seja doenças, ou seja questões de mobilidade, né? Então, uma pessoa que está muito acima do peso tem mais dificuldade para caminhar, tem menos resistência, tem dificuldade de amarrar um calçado, de colocar uma roupa, de descer uma escada, de subir uma escada. A gente precisa falar disso também, né? Mas as pesquisas mostram que pelo menos 80% das pessoas que emagrecem com dieta restritiva vão ter reganho de peso. Um reganho parcial ou total. Ou até mais do que quando começou, que foi o meu caso. Que eu emagreci 13 quilos e engordei 25. Gente, não é brincadeira. E eu queria que eu estivesse ouvindo um podcast como esse lá quando eu comecei a fazer dieta restritiva. Eu procurei ajuda profissional, eu não consegui. E eu continuei das dietas restritivas. E hoje tô aí lidando com as consequências um dia após o outro. E tendo paciência, porque o imediatismo que a gente tem de emagrecer dificilmente é pela nossa saúde, não é mesmo? Provavelmente todas as dietas que você fez foi porque você queria ser magra, você queria emagrecer. Porque você achava que se você emagrecesse, você ia ser feliz. E não é bem assim. Os problemas da nossa vida não desaparecem só porque a gente é magra, tá? Eu não acho errado a vontade das pessoas de emagrecerem. Mas eu acho que a gente coloca o emagrecimento num lugar de felicidade que a gente não tem como saber se realmente vai ser feliz quando emagrecer. Você já parou pra pensar nisso? E a gente precisa falar um pouquinho sobre essa cultura da dieta que a gente vive, essa cultura da magreza. Porque ainda mais hoje, né, nos anos que a gente vive de muita tecnologia, de muitos aplicativos, como a gente estava falando, a gente perde a referência da realidade. Então, toda vez que a gente vê lá um corpo emagrecido de uma pessoa que faz academia, definida, a gente não sabe o que tem por trás. Isso requer muitos sacrifícios, né? Fazer a dieta todo dia, 100%, contadinho, pesado. Você fazer exercício físico, você fazer exercício físico 2 vezes por dia, você fazer o uso de medicamentos, de hormônios para ganho de massa muscular, para ajudar no emagrecimento. Isso lembrando que o normal da mulher é ter um pouco mais de gordura do que o homem. Então, para nós mulheres, é ainda mais difícil. Para algumas pessoas, vale a pena, elas querem. Mas a gente precisa ter consciência de que talvez aquele corpo que você se imagina tendo, olhando aquelas influencers, aquelas blogueiras lá no Instagram, não seja compatível com a tua realidade. Até porque aquelas pessoas, elas vivem 100% do dia delas para ter aquele corpo, porque elas trabalham com isso. Mas não é a nossa realidade. E a gente vai perdendo essa referência na realidade do que é um corpo normal. Normal, assim, eu digo, da realidade, né? Normal é uma palavra difícil de usar, né? Mas vamos colocar outra aqui. Um corpo real, de uma mulher real, que tem uma vida corrida, que tem filhos, que tem casa para cuidar, que tem os sonhos dela para conquistar e que não necessariamente estão relacionados com o corpo dela. E a gente, mulher da vida real, passa a nossa vida inteira correndo atrás de um padrão de beleza que a cada ano se torna mais inalcançável.
E aqui a gente começa a perceber que o ambiente que a gente vive alimenta isso. Sabe por quê? Eu acho que você vai começar a perceber. A partir de hoje, você vai começar a observar todos os dias na tua vida. Quantas vezes por dia você ouve assuntos relacionados a corpo e a dieta, a emagrecimento? As mulheres conversam muito sobre isso. E a gente sempre tá no meio dessas rodas de conversa, de emagrecer, de precisar emagrecer porque engordou, enfim. Porque a gente tem que estar seguindo esse padrão de beleza que é cada vez mais inalcançável. Vocês veem a ironia nisso, né? É um padrão de beleza que a gente não consegue alcançar. Não de forma natural. Natural aqui, levem como algo sem medicamentos, sem hormônios. E também natural para o nosso dia a dia, né? Natural, assim, comendo para se nutrir, não comendo para emagrecer. E isso é a pressão estética que a gente vive, que é totalmente relacionado à alimentação, ou à forma como a gente se alimenta. Porque qual é a principal coisa ligada ao emagrecimento? Dieta. É muito normal, vocês vão perceber, vocês vão lembrar algum vídeo que vocês já devem terem visto no Instagram, de uma musa fitness toda definida e musculosa, né? E ela falando que tem que fazer treino e dieta para ficar daquela forma. Mas a gente sabe que não é só isso. É toda uma suplementação, é o uso de medicamentos hormonais, né? Os hormônios para ganho de massa muscular, para facilitar o emagrecimento. Elas têm acesso a muitos profissionais, elas têm acesso a ter tempo para estar fazendo isso. Então, não é só dieta e treino. E aqui a gente entra no significado da alimentação, das dietas pra gente, né? O que você pensa quando dieta vem na sua mente? Quando você ouve a palavra dieta, o que você pensa? O que você sente? Eu sempre faço essa pergunta no meu questionário pré-consulta que eu faço com as minhas pacientes. E, na maioria das vezes, 9 a cada 10 responde: eu penso em sacrifício, eu penso em restrições, eu penso em deixar de comer o que eu gosto, passar vontade. E aqui começa um problema. A nossa relação com a comida vai mudando. E para a maioria das mulheres, para a maioria de nós, isso começa na infância. Quando a gente começa a ter ali as alterações do nosso corpo, alterações hormonais que acontecem em fases da nossa vida. Então, quando a gente sai da infância, vai entrando aí na adolescência, o nosso corpo vai mudando. Então, quando a gente é criança, a gente começa a ouvir algumas coisas, né? Quando a gente tá nessa fase de transição da vida como criança para uma vida adolescente, né? Começando aí na adolescência. A gente começa a ouvir que a gente não pode comer muito, senão a gente vai engordar. Uma pessoa ali próxima da família olha para você e fala: olha como tá gordinha. E fazendo um tom de piada, né? Ou quando alguém fica aí regulando o que você come, falando que você está comendo demais. Quando você relaciona uma boneca magra, né, uma estrutura magrinha como a Barbie, e aí você começa a entender que aquilo é bonito, né? Que aquela boneca é uma representação de algo bonito. Claro, isso inconscientemente, mas a gente vai criando essas crenças na nossa cabeça desde a infância. Quando você vê que as mulheres da sua família estão sempre fazendo dieta e precisam emagrecer e que ser bonita é sinônimo de controlar a comida e fazer sacrifícios. E isso vai se estendendo para a sua vida inteira. A gente vai entendendo que a gente precisa estar magra para poder usar certas roupas. Então, se a gente não tem uma barriga definida, que pasmem, não é o natural do nosso corpo ter uma barriga definida, a gente vai ser elogiada, a gente vai poder usar aquela calça de cintura alta que marca mais a barriga, né? Porque a gente não vai ter uma pochete ali para marcar, vai ter uma barriga definida, né? E até uma barriga definida, mulheres que têm um baixo percentual de gordura, depois de comer, essa barriga dá uma inchadinha, dá uma distendida. Isso é muito comum também, pessoas que têm, por exemplo, intolerância à lactose ou outras alterações intestinais, você vai ficar estufada. E aquilo, né, você ter ali uma condição física de saúde faz se sentir culpada porque a sua barriga nunca vai estar seca o suficiente.
Loucura, né? Mas é assim que a nossa sociedade funciona e a gente vai aprendendo. E a gente vai ficando culpada por comer. A gente se sente culpada por comer e tem medo de comer. E vai criando uma relação com a comida totalmente conturbada. A gente chama isso de um comer transtornado. Não é um transtorno alimentar, mas você já tem dificuldades na alimentação, na forma como você se alimenta, por conta dessas regras rígidas em torno de dietas. E tem outro momento que eu acho que é muito emblemático para quem tem aí inseguranças com o próprio corpo e vive fazendo dieta, e acredito que possa ser o seu caso, se você está ouvindo esse podcast, é o evento de ir comprar roupas, especialmente calças, né? E você vai percebendo que você não consegue vestir um 38. A gente sempre vê nos filmes, né? Quantos filmes você já assistiu, principalmente filmes ali dos Estados Unidos, de Hollywood, que tem que ser a numeração menor, né? Aqui fica uma referência de filme muito legal para você assistir, que é o Comer, Rezar e Amar. Eu acho emblemático a cena onde ela leva a amiga dela comprar calças de número maior, porque elas estão na Itália e elas simplesmente querem comer pizza. Gente, eu tô me lascando pro número da minha calça. Eu adoraria ir pra Itália para poder comer pizza em Nápoles com as minhas amigas. E esse é um exemplo muito incrível de como essa cultura da dieta e da magreza faz a gente perder momentos incríveis. Quantas vezes na sua vida você se sentiu mal em momentos que era para você estar feliz porque envolvia comida, onde você estava com medo de comer, onde daí você chutou o balde e depois se sentiu culpada e você não conseguiu aproveitar aquele momento que não era sobre dieta, era sobre você estar junto com outras pessoas que você ama, aproveitando aquele momento. Então assistam esse filme que é bem legal, ele traz aí outras reflexões muito incríveis pra gente pensar. Inclusive tem uma cena da personagem principal se deliciando com as comidas italianas e um macarrão espaguete. De dar água na boca, que eu queria estar lá comendo. E, como eu falei, que se lasque o número da nossa calça, a gente tem que aproveitar. E aproveitar aqui é muito importante, a gente vai se estender nesses assuntos, em algumas pinceladas que eu estou trazendo de assuntos aqui, sobre o que é aproveitar. Porque, como a gente vive nessa relação doentia com a comida, a gente acha que aproveitar é comer tudo que eu quiser, chutar o balde. E não necessariamente é isso. Isso acontece muito numa relação muito conturbada com a comida. Uma pessoa que come de uma forma, entre aspas, normal, né? Ela não tem isso. Ela vai exagerar em alguns momentos, sim, mas não é uma questão. Mas na maioria das vezes ela vai conseguir comer o que ela está ali com vontade, seguindo os sinais de fome e saciedade. Mas fica aí para um outro episódio que vai ser bem legal a gente falar. E a gente estava falando aqui sobre o número de calça e eu fiz uma curva gigantesca aqui no assunto do filme, né? Mas acho que valeu a pena. E eu queria trazer essa reflexão de como os nossos corpos são diferentes, porque a gente vem de uma genética diferente. Então, olha eu tenho 1,75 de altura. Minha família, principalmente ali a parte do meu pai, o meu pai tem acho que uns 2 metros de altura. Se não tiver isso, ele tem 1,90. A gente tem um padrão de estrutura grande. Como que eu vou me sentir culpada com uma coisa que não está na minha realidade? Como que eu vou usar uma calça 38? Se eu tenho essa noção, não, eu tenho 75 de altura, eu venho de uma genética de estrutura óssea grande. Como que eu vou usar uma calça 38? Porque eu tenho que me sentir culpada e mal por não usar uma calça 38. Eu preciso vestir meu corpo para as características que ele tem. E aqui não é uma questão sobre você não poder emagrecer se for da sua vontade, mas a gente refletir do porquê que a gente está procurando esse emagrecimento. Porque a gente acaba colocando muitas expectativas que não necessariamente vão ser reais depois de emagrecer. Lembra do papo que a gente estava tendo antes ali, que 80% das pessoas que emagrecem com dietas restritivas voltam a engordar? Então, será que não é melhor a gente fazer isso aos poucos? Será que se eu perder 500 gramas de gordura no mês já não é o suficiente? Mas isso aqui é papo para outro episódio também. Ó, já tô me entrando em umas coisas aqui que não era pra eu trazer. Tô aqui com o meu roteiro na minha frente.
Eu não ia falar sobre isso hoje, mas aqui tá ligado. Tem muitas camadas essa conversa que a gente tá falando hoje, por isso que eu convido você a ouvir os próximos episódios, tá? Que vai ser bem legal. Então a gente basicamente vive em guerra com o nosso corpo porque ele não se encaixa no padrão que outras pessoas estão impondo para o nosso corpo. Um padrão que não respeita as características genéticas de cada pessoa. E é horrível perceber que a gente aprende a contar calorias ao invés de aprender a se conectar com o nosso corpo, com os sinais de fome e saciedade, entender como ele funciona, entender quando ele está com fome, quando ele não está, quando está suficiente a comida, aprender a degustar um alimento, praticar um comer com atenção plena. Então, o mindful eating, né, é um dos pilares de um comer de uma forma saudável, uma relação saudável com a comida, tanto para o nosso físico quanto para o nosso corpo. E a cultura da dieta não começa quando você decide emagrecer, ela começa quando você aprende que ser magra é mais importante do que ser feliz. Isso não faz sentido nenhum. Você já pensou nisso? Ser magra é mais importante do que ser feliz. E vocês percebem que aqui a gente não está falando sobre saúde, é sobre ser magra. A cultura da dieta e da magreza não está preocupada se você está saudável ou não. Um parênteses de uma coisa que cabe muito no que eu tô falando aqui agora. Esses dias eu tava seguindo a Midi Maíra. Ela é uma influencer que o conteúdo dela é totalmente voltado aí para essa questão de aceitação corporal, de a gente se aceitar, não se aceitar num corpo que pode trazer doenças, né? Como pode acontecer na obesidade, mas isso é uma outra conversa. Mas se aceitar com as características que o nosso corpo tem. Então, volto aqui no que eu tava falando, eu tenho 1,75 de altura, minha genética de pessoas com estrutura grande. Eu não posso querer ser uma pessoa de 1,65, porque é mais bonito na sociedade uma mulher ser mais pequena. Isso aqui que eu tô falando, só quem é alta, só mulheres altas vão entender a dor que é você ser alta perto de pessoas que são mais baixas, e não é feminino você ser alta, né? De novo, também não faz sentido nenhum, mas os padrões de beleza que a sociedade traz, e ser alta não se encaixa nisso, assim como ser gorda também não se encaixa no padrão de beleza atual, do que é bonito. E só quem não se encaixa no padrão de beleza entende a dor que isso traz para nossa vida. Então a gente precisa falar sobre isso, porque não tá certo. Então, essa influencer, ela fala muito sobre aceitação corporal, de mulheres maiores, de tamanhos maiores, né? E ela estava lendo alguns comentários que as seguidoras delas deixaram para ela de situações que elas já passaram. E uma me chamou muito a atenção, que exemplifica muito bem o que a gente está falando sobre essa perda de peso não ser sobre saúde, mas sim sobre se encaixar no padrão de beleza. Uma moça mandou para ela um relato de que quando a mãe dela estava doente, com câncer, e que ela teve uma perda de peso gigantesca, uma pessoa do convívio dela chegou e falou que, pelo menos agora, ela estava magra. Não importa se a pessoa está com câncer, se ela está sofrendo, se ela está tendo aí sofrimentos inimagináveis que ninguém deveria passar. O que importa é que ela está magra. Pesado, né, gente? É um assunto tão delicado, mas que é importante a gente falar, porque a gente merece ser feliz independente do tamanho que a gente é, independente do número de calça que a gente veste. Eu não sou contra o emagrecimento, mas eu acho que a gente precisa entender muito bem por que a gente quer emagrecer, porque isso só pode trazer consequências negativas, como foi o meu caso. Hoje eu vivo consequências do efeito sanfona que vão demorar alguns anos para eu poder recuperar. Eu vou trazer um episódio específico, né? Eu já falei aqui que eu vou trazer um episódio específico falando dos efeitos das dietas restritivas a curto e longo prazo. E o efeito sanfona, ele traz muitas alterações aí no nosso metabolismo, nossos hormônios, e que dificultam o emagrecimento. Então, hoje eu sei que eu não vou ser uma pessoa que eu vou emagrecer 4 quilos no mês. Eu não quero, porque isso está muito relacionado também a ganho de peso naquela estatística que eu trouxe para vocês, né? Quanto mais restritiva, quanto mais peso você perde, quanto mais rápido isso acontece, maiores as chances de você ter ganho de peso depois. E isso não é só pelo ganho de peso, mas é pelas alterações que acontecem no teu corpo. Então vamos fazer uma reflexão aqui? Até você pode, se quiser, fazer uma escrita terapêutica. Eu recomendo muito.
assim, se isola, bota uma playlist ali de umas músicas que você gosta. Eu gosto de música clássica, ou uma Taylor Swift, uma coisa assim mais acolhedora, sabe? Eu vou deixar um link aqui de alguma playlist pra vocês fazerem isso. Tira um tempo pra você. Talvez agora você esteja fazendo serviço de casa, lavando louça, porque eu escuto muito podcast fazendo trabalhos aí em casa, lavando louça. Mas então, quando você tiver um tempo, e um parênteses aqui, tente achar tempo para você aplicar isso, tá? Eu sei que a rotina é muito corrida, então tente aí achar 5, 10 minutos para você fazer isso, porque é bem importante para você. Na próxima vez que você começar a pensar, eu não devia comer isso, porque eu preciso emagrecer, porque eu preciso caber numa roupa menor, eu preciso emagrecer porque eu não tô me sentindo bonita do jeito que eu tô, para um segundo e se pergunta: essa voz, essa fala é minha ou é da sociedade? Eu realmente não gosto de quem eu sou? Eu não tenho outras qualidades? O meu valor tá no meu peso? No meu corpo? Ou é a voz da revista que eu lia na adolescência? Daquela tia, daquela pessoa lá na tua infância que falou que você tava gordinha? Das expectativas reais que você tá criando acompanhando influencers fitness que vivem para ter um corpo definido e extremamente magro e que não mostram as partes negativas desse processo, né? Essa voz é da cultura, da dieta, da magreza, que me ensinou que meu corpo precisa ser controlado, que eu preciso sempre estar fazendo sacrifícios e sofrendo para emagrecer? É eu ou é essas vozes? Se não for sua, você não precisa continuar obedecendo. E aqui eu tenho uma recomendação do livro, que ele é um livro bem denso, difícil de ler, muitas vezes doloroso de ler, mas é O Mito da Beleza. Naomi Wolf, O Mito da Beleza. Como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres. Esse livro é muito legal. Como eu falei, ele é bem denso, mas ele vale cada centavo e cada segundo que você passa lendo ele. Tem disponível no Kindle para quem quiser ler, no Kindle Unlimited, ele é gratuito para quem tem assinatura, mas ele é muito legal. Tem duas frases que eu quero trazer para vocês aqui do livro da Naomi Wolf, do Mito da Beleza, que são bem marcantes. A mulher perfeita é a maior arma contra as mulheres reais. Forte, né? Bem impactante essa frase. E a cultura ensina as mulheres a odiar o próprio corpo e depois vende a solução. Me empolguei, vou falar outra pra vocês. Enquanto as mulheres investem energia para tentar parecer melhores, não têm energia para questionar por que precisam parecer assim. Por que a gente tem que se encaixar no padrão de beleza? Então, faça uma escrita terapêutica sobre essas vozes que fazem você achar que precisa emagrecer. E, de novo, não é que você não possa, mas você tem que emagrecer pelos motivos certos e da forma certa, se você quer emagrecer, tá? Eu acho que é muito válido a gente se preocupar com a nossa saúde, fazer exercício, cuidar da nossa alimentação, mas não caindo nessa cilada, nessa armadilha da sociedade, da cultura da dieta e da beleza, da magreza, de que a gente só vai ser feliz quando for magra, tá? Isso é balela, besteira. Não caiam nessa. E continue ouvindo o podcast que eu vou te ajudar a seguir esse caminho aí de achar autoestima e autoconfiança com uma alimentação saudável, mas se respeitando, sendo gentil com você mesmo. E uma frase de afirmação, que eu adoro frase de afirmação, acho que ajuda muito a gente voltar pro eixo nos momentos que a gente se questiona, começa a duvidar do porquê que a gente faz certas coisas, né? Meu valor não está no meu peso e eu não preciso me diminuir, seja diminuir de tamanho ou me diminuir como pessoa para caber num padrão que nem me representa. E fica aí as indicações de livros, né, que eu falei para vocês, que é O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. E eu gosto muito da Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Eu acho um livro bem legal, que não fala especificamente sobre estética, sobre saúde, sobre emagrecimento, mas ele fala aí sobre autoconfiança, que é bem importante. E hoje temos aí o nosso primeiro episódio do podcast Além das Calorias. Tô bem feliz de ter gravado, não vejo a hora de gravar o segundo episódio. E eu vou colocar as informações de como vai funcionar o podcast ali no meu Instagram, então me sigam no Instagram, Nutriange Priester.
E vamos continuar juntas aí nessa caminhada pra gente achar saúde, mas também autoestima longe de padrões irreais.